O bairro Itararé, que é Itararé, ele foi construído inicialmente a parte do Conjunto 1 em 1977, foi inaugurado em 77, da avenida principal para esse lado, e em 1980 foi construído o lado 2. O conjunto ele tem 7.000 casas e tem hoje, apesar de hoje ter uma estrutura muito grande, mas o conjunto não foi sempre isso. Em 1977, quando inauguraram o Conjunto 1, aqui não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha calçamento. O povo do Itararé era conhecido como pés cinzentos, porque só andavam na cinza nos ônibus, na hora que descia lá do ônibus. Dos ônibus não, de um ônibus, porque tinha um único ônibus que se deslocava do Itararé para o centro. Esse ônibus era da empresa Entracol, que ainda é empresa aqui em Teresina, e o motorista chamava-se Jorge. Então só tinha esse ônibus, você tinha que ir, ficar lá. Se perdesse a oportunidade desse ônibus, não ia para o centro, ou se perdesse de voltar, não voltava. Então essa parte aqui do conjunto, ela foi construída em 77 e passou mais ou menos até 80 sem essa estrutura básica. Olha, quando construíram o Conjunto 2, aí já veio um pouco mais de estrutura, vinha ônibus para o Conjunto 2, já não tinha mais só um ônibus, vinha mais de um ônibus. Então o povo já começou a se deslocar e já era um grupo de familiar um pouco mais diferente do que veio para o Conjunto 1. Um pouco mais, com poder econômico um pouco maior, e aí começou a travar as lutas. A primeira grande luta do Disseu foi a questão da construção da Associação de Moradores, em que inicialmente ela foi construída só no Conjunto 2, a chamada ANDA 2, e a partir de 1982 nós começamos a travar a construção da associação como um todo, a AMI, a Associação dos Moradores do bairro Itararé. Para construir essa associação, nós fizemos reunião em todas as quadras desse conjunto, uma por uma. Conversamos com todos os moradores desse conjunto e tiramos delegados para um congresso. O congresso foi feito, houve um questionamento do congresso e nós colocamos em seguida em eleição direta. E que houve a eleição e a fundação de fato da Associação dos Moradores do bairro Itararé, AMI. A nossa primeira luta foi pelo preço da casa, baixar o preço da prestação. Estávamos, eu não sei nem quanto representava nesse momento o talão da casa, mas era um preço alto para a comunidade. E a Coab sempre colocava as pessoas que estavam inadimplentes, colocava as assistentes sociais, ao invés de trabalhar a discussão com os moradores, colocava os moradores para fora. E nós, a associação, através de ações judiciais, colocávamos para dentro das casas, voltava as pessoas para dentro da casa, o direito de moradia, o direito de garantia. Essa foi a primeira luta. Nós fizemos grandes manifestações, os comprovantes de pagamento da Coab na época, fizemos fogueira, passeata, e isso culminou com uma luta nacional travada nessa época, que teve condição de baixar a prestação das casas construída pelo Sistema Financeiro da Habitação em todo o Brasil. Foi uma ampla, maravilhosa luta que nós travamos inicialmente em Teresina, aqui no Conjunto Itararé. Inicialmente, como eu disse, foi construído o Conjunto Itararé, que era na Fazenda Itararé. Com a morte do Disseu Arco Verde, que morreu na tribuna do Senado, ao tomar posse, eu não me lembro mais a época, o ano, foi feito uma homenagem a ele, que foi dado a denominação desse conjunto. Mas houve uma grande resistência dos moradores para que não colocasse o nome de Disseu Arco Verde, tá entendendo? Disseu Arco Verde.
Pegou porque foi colocado uma lei, colocado e foi sendo implantado. Mas início houve uma resistência dos moradores, queriam que fosse o nome Itararé. E continua bairro Itararé. Porque na realidade, de seu Arco Verde, representava a opressão. Ele foi eleito pelo partido do governo, que oprimia o povo, era ligado à ditadura. E a grande luta era por liberdade. O povo, os moradores lutavam por liberdade. Na hora que se pegava num megafone, numa coisa que botava um som, reunia milhares de pessoas. Não tinha dificuldade que se tem hoje, tá entendendo? Porque todo mundo era contra o regime, então todo mundo corria para garantir a liberdade. Então a grande luta pela liberdade, como ele não representava a liberdade, houve uma certa resistência à questão da denominação do nome de Senhor Arco Verde. Aqui nós reunimos para construção da cidadania, reunimos para que fosse instalado banco, fizemos grande luta para que fosse instalado banco, grande luta para que fosse vindo hospital, maternidade, e com todos esses equipamentos, fizemos pesquisas e mais pesquisas. A grande quebra do monopólio do transporte coletivo foi uma luta travada pelos moradores do Itararé. Então, em razão disso, o bairro começou a despertar interesse por parte do empresariado, principalmente com a instalação da primeira agência bancária, que foi a agência do Banco do Estado do Piauí, que se instalou aqui num local chamado, onde era um armazém da Cobal, que hoje é instalado o Banco do Brasil lá. E com a instalação do banco, então começou a despertar interesse do grande empresariado. Aqui só tinha, na época, mercearias, as quitantas mercearias, e essas mercearias, ela que dominava o comércio local aqui. Com a vinda do banco, começou a instalar o Comercial Carvalho, depois veio o Armazém Paraíba. Hoje as grandes lojas se instalam no Itararé. Mas essas grandes lojas, elas só vieram porque tinham um grande interesse comercial e porque já tinha uma infraestrutura básica que eles poderiam, além de ter uma mão de obra, eles poderiam vender seus produtos aqui, porque a população já não era mais aquela inicial. Já era uma população que tinha um certo poder econômico, poderia comprar aqui no bairro. Após a construção dos dois conjuntos de Itararé, aquilo que ficou no entorno, aqui depois entre os colégios e o início da avenida principal, ficou um grande terreno, um grande imóvel que foi feito loteamento, que foi denominado de Flamboyant. Aqui do lado leste, um outro grande terreno foi denominado de Parque Itararé, que também foi construído outro loteamento. Mais na frente foi construído um conjunto chamado Conjunto Novo Horizonte. Aí veio a construção do conjunto Renascença 1, depois Renascença 2, depois Renascença 3, e aí sucessivamente até o Conjunto São Paulo, que tem um grande conglomerado humano. Mas tudo isso graças ao desenvolvimento, graças à criação do Itararé, que deu certo. Se não tivesse dado certo, eles não teriam construído outros conjuntos na periferia. Hoje o Itararé o Grande Itararé mora cerca de 300 mil pessoas e tem mais de 100 mil eleitores. Mais de 100 mil eleitores nessa região. Isso é um aglomerado humano dos maiores aqui do estado do Piauí. A gente sempre costuma dizer que o Itararé só perde para duas cidades, Teresina e Parnaíba. É a terceira maior cidade do estado, o Conjunto Itararé, o bairro Itararé. Estou há 35 anos morando na mesma casa, no mesmo local de quando eu vim morar aqui. Cheguei aqui no dia 25 de março de 1981. E permanecerei aqui até quando eu me aposentar e voltar para o meu município, lá para minha propriedadezinha, que é no interior do município de Palmeirais.